Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago um simulado exclusivo para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. E começo já com a questão contemplando o quê? Crase. Se tem crase, você vai se lembrar primeiramente de quando não podemos usá-la. Será que eu posso usar a crase antes das palavras repetidas? Antes de palavras masculinas? Não posso usar também, você já se lembra disso, né? É bem clássico. Antes de verbo no infinitivo, antes de palavra no masculino, eu não uso, por exemplo, vendas a prazo, não tem crase. A partir de hoje, não tem crase também neste A, então você já sabe. Antes dos pronomes também pessoais, não vamos usar. Fique muito atento também aos pronomes indefinidos. Todas, certa, quem, você já sabe, não posso usar também. Agora, será que o uso da crase, nestes casos aqui, ele está correto? É o que a gente vai ver agora. Você pode observar que aqui pegou algumas regras um pouquinho menos utilizadas pelas outras bancas. Viajaremos a Curitiba. Viajaremos, por exemplo, a Curvelo. Viajaremos a BH ou viajaremos ao BH? Viajaremos a BH. Então você já sabe. Se não deu ao antes de uma palavra no masculino, nós não usaremos crase antes de uma palavra no feminino. Mas aqui, ok. Quando aparecer nome de cidade, se vier somente o nome de cidade, você não vai usar crase. Agora, se viesse acompanhado de um determinante, de um adjetivo, por exemplo, viajaremos a maravilhosa Curitiba. Aí teria crase. Mas aí tem aquela regra que os professores utilizam muito. Por exemplo, viajaremos a Curitiba. Vamos a Curitiba ou voltamos de Curitiba, voltamos da Curitiba. Então é importante você se lembrar disso. Quando aparecer o verbo ir, por exemplo, irei a Curitiba e agora tem crase ou não tem crase? Aí você vai fazer o quê? Vai usar o voltar, voltarei da Curitiba ou voltarei de Curitiba? Então, voltarei de Curitiba. Volto de crase para quê? Então, não tem crase. Volto da crase A. Então, se eu falar irei à Bahia e agora tem crase ou não tem crase? Ficou a dúvida, não é isso? Vem aqui e faça isso. Voltarei de Bahia ou da Bahia? Da Bahia. Então é bem simples. Volto de crase para quê? Volto da crase A. Então irei à Bahia com crase, irei a Curitiba sem crase. Agora, se aparecer o nome dessa cidade, desta capital, acompanhada de um adjetivo que vai caracterizar, especificar aquele substantivo próprio, você vai se lembrar de que usará a crase. Então, neste caso aqui, viajaremos a Curitiba, a Curvelo, a Belo Horizonte. Não usamos crase. Em uma acareação, as partes são colocadas frente a frente. Antes de palavras repetidas, eu não uso crase. Em dias difíceis, rezamos a Nossa Senhora e pedimos força para seguir adiante. Nada disso, rezamos a Nossa Senhora. Nossa Senhora aqui é única. Então, agora, se eu especificasse, determinasse qual, usaríamos, mas como ela é única, não precisa. Rezamos a Nossa Senhora, só tem ela, então não precisa ter crase. Lembrando de que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, a Nossa Senhora aqui, não, eu só falo Nossa Senhora mesmo, porque ela é única. Com voz embargada, discursava a Padre Vieira. Ainda há pouco eu falei, se você usar crase antes de palavras no masculino, você só vai andar a pé. Aí eu sempre falo essa brincadeira, né? Vai comprar a prazo e vai andar a pé porque você não vai passar no concurso. Então, a pé, a cavalo, a prazo, não uso crase, porque são palavras no masculino. Então, padre também é masculino, só que aqui está subentendida a palavra moda, ela está implícita. Com voz embargada, discursava a moda Padre Vieira. Então, tutu a mineira, tutu a moda mineira. Então, aqui a alternativa D, o uso da crase está correto, porque está subentendida a palavra moda.
Nas alternativas abaixo, marque V se for verdadeiro e F se for falso. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas correta. E agora, tipos de sujeito que está contemplando. Será que eu tenho um sujeito simples, composto, sujeito oculto, elíptico ou desinencial? Um sujeito inexistente, que é o mesmo que oração sem sujeito, sujeito indeterminado também. Importante, não é difícil, mas é importante você compreender que na sua prova terá sim uma questão sobre tipos de sujeito. As flores têm pétalas vermelhas. Para identificar o sujeito, primeira coisa, identifique o verbo e faça a pergunta. O que tem pétalas vermelhas? As flores. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, nada, oração com sujeito simples. Então, está correta. Havia flores na varanda, oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Então, ele é oração sem sujeito. Ele é impessoal, não vai para o plural. Havia flores, existiam flores. Certinho. Amanheceu subitamente. Os verbos relacionados a fenômeno da natureza, também oração sem sujeito. Fazia um calor terrível, oração com sujeito simples, sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação. Eu terei o quê? Uma voz passiva. Que você já identifica que fazia um calor. Calor está relacionado a quê? Aos fenômenos da natureza. Então, fenômenos da natureza, eu já sei que eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. F, alternativa A está correta. Então, tipos de sujeito, estude aí, retire uns minutos, leia sobre oração sem sujeito, sujeito oculto ou desinencial, também é importante você observar. E para ter uma oração sem sujeito, lembre-se dos verbos ser, estar, fazer, relacionados a tempo, os verbos indicando fenômeno da natureza e principalmente o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal, eu tenho uma oração sem sujeito. Show de bola? Anotou tudo aí? Em língua portuguesa, há dois processos de composição de períodos. Nós temos o quê? A coordenação e também a subordinação. Quando fala lá coordenação, são aquelas orações que são independentes sintaticamente. Uma não depende da outra. Já as subordinadas, elas são dependentes sintaticamente. Indique qual o período em que há oração subordinada, substantiva, subjetiva. E você precisa saber, caro concursando, que a substantiva exerce uma função de substantivo, obviamente. Agora, a subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Ah, mestre, então quer dizer que as orações subordinadas substantivas são aquelas que eu posso substituir por isso? Sim, pode substituir por sogra, pode substituir por qualquer substantivo que queira, correto? Então, consta que, primeira coisa, já vamos identificar as conjunções integrantes. Observe, pode ser o que ou o se. Então, já identificou o que? Vamos ver se pode substituir por isso mesmo. Estava convicto disso. O problema é isso. Logo notei isso. Consta isso. Opa, então todas são orações subordinadas substantivas. Mas eu quero a subjetiva, que vai exercer a função de sujeito. Se vai exercer a função de sujeito, não pode ter sujeito na frase. Notei, eu já sei que aqui eu tenho um sujeito oculto, elíptico ou desinencial, eu. Se tem sujeito, não pode ser essa, porque a subjetiva exerce a função de sujeito. O problema é sujeito de novo. Opa, se já tem sujeito, não é esta. Eu estava ou ele estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas. Ele estava sujeito, elíptico de novo. Então, já cheguei sem sofrimento. Alternativa A. Consta que as contas de água e luz já foram pagas. Então, consta isso. Então, aqui, isso, aí nós já identificamos que aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional, aquele que vem em forma de oração. A única que tem o sujeito aqui, então esta ela é o quê? Subjetiva. Consta isso, correto? Então, aqui está exercendo a função de sujeito. Logo eu notei o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto.
Então aqui eu tenho oração subordinada, substantivo, objetiva direta. O problema é, se aparecer um verbo de ligação, isso daqui é o quê? Um predicativo do sujeito. Então aqui ela é predicativa. Convicto é o quê? Um nome, não é isso? Se eu tenho aqui um nome, eu já sei que. Então nós temos, será que ela é objetiva indireta ou será que ela é uma completiva nominal? Ela é completiva nominal. Você vai observar que a completiva nominal vem sempre antecedida de preposição. Completiva nominal aqui. Estava convicto de alguma coisa, que é um nome. Para ela ser objetiva indireta, eu tenho que ter um verbo. Como é nome, completiva nominal acompanhada de preposição. Show de bola? A única que é subjetiva, exerce a função de sujeito, é a alternativa A. Assinale a única opção correta. Considere os períodos 1, 2 e 3 pontuados de duas maneiras diferentes. Então, observe, retificadas as placas, observe onde está a vírgula, ela foi mudada de lugar. Aqui nós temos duas vírgulas e aqui nós já não temos nenhuma. Será que está correto também? É necessário corrigir essas placas de aviso, aqui tem vírgula, aqui já não tem. Precisamos de marcar aquela em que ocorreu alteração de significado. Então, vamos voltar aqui. Retificadas as placas, quem retificou as placas? Eu não sei. Agora, aqui tem uma vírgula. Pelo síndico será marcada uma reunião. Então, o síndico vai fazer o quê? Marcar uma reunião, não é isso? Não foi ele que retificou a placa. Retificadas as placas pelo síndico, aqui, quem retificou as placas? O síndico. Quem vai marcar uma reunião? Não sei. Então, aqui você observa que já interferiu, ocorreu alteração de sentido. Então, a 1 está correta, não é isso? Ah, tá. Ocorreu alteração de significado em. Então, a 1 está correta. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato. Então, quando aparecer um adjunto adverbial que vai expressar uma circunstância, modo, lugar, tempo, então você vai se lembrar de que, se ele for de curta extensão, até 2 ou 3 palavras, depende da banca, ele pode vir entre vírgulas ou não. Então, a alternativa 2 eu vou descartar porque não vai ter alteração de significado. Você pode usar o de imediato entre vírgulas ou não, ok? Adjunto adverbial de curta extensão, o uso das vírgulas é facultativo. É necessário corrigir essas placas de aviso que estão com emprego inadequado de palavras. Este que aqui é um pronome relativo. Pronome relativo dará início a uma oração subordinada adjetiva. Se vier depois, se antes dele tiver uma vírgula, eu já sei, é a explicativa. E se vier sem vírgula, ela é o quê? Restritiva. Explicativa vai explicar quais são as placas, aquelas que estão com emprego inadequado. E a restritiva vai restringir somente aquelas placas. Então, com a vírgula, explicativa. Sem a vírgula, restritiva. Então, vai alterar o sentido. Então, somente a 1 e 3 ocorreu alteração de significado em 1 e 3 somente. Descarto aqui as outras alternativas. Então, se tem vírgula, explicativa. Se não tem vírgula, restritiva. Indique a opção na qual as palavras completam corretamente os espaços dos períodos abaixo. Esta questão está contemplando o quê? Ortografia. Mestre, como posso melhorar o meu desempenho em ortografia? Lendo muito, resolvendo muitas questões também. Aqui ficou mais fácil porque mal, vou marcar aqui já, quando aparece onde ou aonde, as bancas cobram muito, mal com U, mal com L, os porquês também, o senão não aparece com muita frequência, mas também é cobrado. Então, os porquês também são muito cobrados. Então, porquê separado, sem acento, junto ou não. Nós temos 4 opções. Você vai começar pela mais fácil delas. Eu acredito que seja
onde ou aonde. Para você usar aonde, eles são usados com os verbos que indicam movimento e também com os verbos que vão exigir a preposição a. Por exemplo, eu fui onde ou aonde. Quem vai a algum lugar. Então, eu fui aonde você estava. Para usar aonde, o verbo indica movimento e vai exigir a preposição a. Maurício, você vai. Quem vai a algum lugar. Então, eu já sei. Aonde você vai hoje à tarde. Então, eu já sei que é aonde. Já descartei duas alternativas. Depois do aonde, vou para o mal. Eu já sei que mal com U é o oposto de bom e mal com L é o oposto de bem. Então, o namoro acabou devido ao bom entendido ou bem entendido. Neste caso aqui é mal com L, ao bem entendido entre eles. Então, mal entendimento, mal entendido é com L e não com U. Então, neste caso aqui, não alterou, porque nas duas alternativas eu já tenho mal com L. Mal entendido, esse foi um mal entendido, esse foi um mal entendido, mal com L. Maurício não fazia outra coisa, e agora, se não criticar, lembre-se disso daqui, ó. Sempre que aparecer o se separado, você pode substituir por caso. Da mesma forma, no se quer e no se não. Então, este se aqui é o quê? Uma conjunção que vai indicar uma condição. Irei à festa se não chover, caso não chova. Então, este se vai expressar uma ideia de condição. O namorado deu atenção a ela. Caso quer, deu atenção a ela, não. Então, eu já sei que aqui vou escrever junto. Se quer, que eu falaria nem mesmo o namorado, nem mesmo deu atenção a ela. Então, nem mesmo. Se quer, pode junto, substituído por nem mesmo. Se for separado, você vai substituir o se por caso. Então, se quer junto, se quer separado, já descarta. Então, a alternativa C está correta. Agora, já vimos que o senão também é junto. Maurício não fazia outra coisa. Senão criticar. Senão poderia ser substituído por a não ser alguma coisa. A não ser criticar. Senão junto, a não ser alguma coisa. Agora, se fosse separado, você vai se lembrar disso. Se separado, pode substituir por caso, correto? Então, neste caso, eu sei que é senão junto, se quer junto, e aonde mesmo e não onde, e mal entendido, mal entendimento com L. Então, aqui, a alternativa C está correta. Quanto à colocação pronominal, marque a opção correta. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar de que nas minhas aulas eu falo muito sobre o Enéas 4Ps. São as palavras atrativas, aquelas que vão levar a uma ocorrência de próclise. Observe uma rápida explicação sobre o Enéas 4Ps. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas
que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. É as 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, agora que você já viu, compreendeu quando encontramos as palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise. Temos também mesóclise e ênclise. Dê-me um segundo e lhe responderei a questão. Será que está correta? Vamos deixar. Falaria-lhe-ia. Complexo, não é? Então, já vou descartar porque aqui eu tenho um caso de mesóclise. Mesóclise ocorre quando? Quando o pronome vem no meio do verbo. Quando eu tenho um verbo no futuro do presente ou do pretérito. Então, o correto seria o quê? Falar-lhe ia sobre alguma coisa. Você viu que o pronome oblíquo átono veio no meio do verbo. Descarta a alternativa C, só você se lembrar do te amo. Não posso escrever, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Não é o que? N de Enéas, palavra atrativa, vai atrair o pronome para perto dele e ele virá antes do verbo, caso de próclise. Não me agrada a soberba de algumas pessoas. A alternativa A está correta porque eu não poderia falar me dá ou me dê um segundo. Então, já sei que não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, esse pronome aqui virá, de fato, depois do verbo.
Dentre as classes de palavras temos o verbo. Essa classe reveste diferentes formas para indicar a pessoa do discurso: o número, o tempo, o modo e a voz ativa ou passiva, reflexiva, o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, o tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, lá no imperativo afirmativo também. E o número, será que é singular ou plural a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira? Observe o termo em destaque na frase abaixo e marque a alternativa que define o seu modo verbal. Então, chovia forte, agora, borrada a inscrição, tornara-se ilegível. Então, neste caso aqui, qual é o modo? Quando fala modo, eu tenho o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Particípio não. Particípio, gerúndio e infinitivo estão relacionados às formas nominais dos verbos. Então, imperativo é quando dá uma ordem, não é isso? Esse modo imperativo. Então, ali eu já vi que não está indicando, não está dando uma sugestão, uma ordem também. E agora, subjuntivo é aquele que vai indicar uma possibilidade, por exemplo, se eu fosse alguma coisa, se ele for, quando ele for, descarto também. Então, o modo indicativo, a inscrição tornara-se, quando o verbo terminar em ara, era, tornara, bebera, partira, eu tenho qual o tempo verbal? Eu tenho pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito vai indicar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também no passado. Então, modo indicativo, pretérito mais que perfeito, que pode ser simples, terminado em ara, era ou ira, e pode também ser o composto, quando vai aparecer o verbo ter no pretérito. Então, ele tinha falado, ele tinha estudado, ou então ele havia feito a tarefa. Então, isso daqui é o quê? O pretérito mais que perfeito composto. Então, você observa o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito, que é aquele que vai indicar uma ação contínua no passado. Pretérito perfeito indica uma ação finalizada no passado.